Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ansiedade e fé. Tem alguém que é ansioso aqui igual eu ou não? Dá uma cutuca quem está do seu lado aí assim, né? Levanta a mão aí, amor, né? Você não levantou, eu sei que você é, né? Então, né, tem gente que já está ansioso aqui agora para ir almoçar, pastor Gerson, né? Tem gente que já está ansioso com o que vai fazer hoje à tarde, né? Tem gente que está ansioso. Ó, gente, hoje tem um menino aí, ó, João Fonseca, aí, ó, 4 horas da tarde tem a final, o menino do tênis brasileiro aí, tá crescendo, né? Eu já estou ansioso para ver essa final, pastor Gerson, né? Todo mundo está ansioso, né, com alguma coisa. Mas eu queria que agora você acalmasse seu coração, né? Porque a gente vai falar um pouco sobre ansiedade, né? E a gente tem que aprender a controlar a nossa ansiedade. Então não sei como é que você chegou aqui hoje. Não sei se você chegou agitado, não sei como é que você está agora, né? Se você está agitado, se você está triste, se você está com medo, se você está alegre, se você está angustiado com alguma coisa. Mas a presença de Deus está nesse lugar aqui. E Deus, Ele quer te dar controle sobre as suas emoções, né? Então feche seus olhos um pouco, Silas vai cantar uma música. Enquanto isso eu queria que você tivesse um tempo com Deus, que você tivesse um tempo com Ele, que você acalmasse o seu coração, que você acalmasse a sua mente, você tivesse a oportunidade de sentir a presença de Deus. Olha para Jesus, Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui. Nosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu direi, os levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu direi, os levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Amém, Jesus. Obrigado pela Tua presença nesse lugar, Senhor. Nos enche com a Tua presença, Senhor, com Teu amor. Jesus, enche cada coração aqui, Senhor. Quero te amar mais, Jesus. Senhor. Quero te amar mais, 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 Senhor. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tu és o motivo pelo qual nós estamos aqui nessa manhã, Jesus. Obrigado pela Tua presença, Senhor. Amém. Amém. Tá vendo, gente? Dá para você acalmar o seu coração na presença de Deus, né? Você tá, independente de como você esteja, tem um tempo de adoração com o Senhor. Ó como é gostoso,
Ó como acalma o nosso coração, ó como nos dá paz, né? Então está aqui, sabe, você quer estar ansioso, está angustiado, está com medo, está triste, põe um louvor, começa a adorar o Senhor, você vai ver enquanto você adora. Você sabe que uma coisa que a gente não vai poder fazer no céu, que a gente só vai ter oportunidade de fazer aqui na terra, a gente pode adorar a Deus em meio à tempestade, porque lá no céu não tem tristeza, não tem doença, não tem dor. Então, se tem uma oportunidade que você tem aqui na terra, é poder adorar a Deus em meio à dor, em meio à tristeza, em meio à tempestade, em meio ao medo, em meio à angústia. A gente só vai poder fazer isso aqui, gente. E olha só que especial, é a gente poder experimentar um toque do Senhor calmando o nosso coração, né? Glória a Deus pela vida do Silas. Vamos dar uma salva de palmas para o Silão também. Isso é uma bênção, viu, meu brother? Glória a Deus pelo talento que Ele tem derramado na sua vida, e pelo que você tem derramado aqui na nossa família espiritual também, né? E todos aqueles, né, vocês viram que está dando problema no telão hoje, né? Porque a gente tem um monte de voluntário aí trabalhando, gente que às vezes você não vê aqui, que você não vê o rosto dessa pessoa, mas que está aqui servindo todo domingo, chega mais cedo para a gente poder ter esse lugar aqui arrumado também. Vamos dar uma salva de palmas para essas pessoas também, né? Valorizar essas pessoas. Glória a Deus pela vida de vocês, viu, gente? A gente honra muito e agradece muito a vida de vocês, né? Então, queria falar um pouco sobre ansiedade hoje com vocês. Uma coisa que a gente precisa entender, né, é que não existe emoção ruim. A gente costuma categorizar a emoção em boas e ruins, certo? Então você fala que alegria é uma emoção boa e tristeza é uma emoção ruim, né? Você fala que ousadia talvez seja uma emoção boa, mas que medo é uma emoção ruim, né? Então a gente começa a categorizar. Mas a gente começa a ver na vida que todas as nossas emoções, elas são boas, né? O que é ruim para nós? É o excesso da emoção, né? Eu li uma reportagem que falava que ao longo da história da humanidade, por exemplo, a ansiedade, ela foi levando o homem a avançar, né? Então a ansiedade, ela tem a ver com uma preocupação futura. O medo é uma preocupação com o agora, né? Então o que é a diferença do medo e da ansiedade? O medo é quando tem um ladrão com uma arma na sua cabeça, você está com medo. Tá, o que é a ansiedade? É você imaginar o ladrão com a arma na sua cabeça e você já ficar com medo, tá? Então a ansiedade tem a ver com uma coisa futura, né? Mas a ansiedade em si, ela não foi ruim, porque a ansiedade, ela levou nós como seres humanos a avançarmos, né? Porque uma ansiedade saudável, ela leva a gente à ação, né? Leva a gente a ter mais foco, a nos prepararmos melhor. Então, se a gente pega ao longo da história da humanidade, talvez o homem primitivo, com medo de ataque dos ursos, o que ele fez? Começou a criar algum tipo de proteção, né? E foi assim ao longo da história. Então o medo e a ansiedade são aprendizados evolutivos que capacitam o ser humano para a sobrevivência e autoproteção, né? Já os transtornos, eles são do contrário, né? Os transtornos faz que tudo na sua vida parece que é um desafio intransponível. E olha só, trouxe alguns dados aqui para vocês. No mundo, 264 milhões de pessoas vivem com ansiedade. Você não está sozinho, tá? 15% a mais do que em 2015. Aqui em São Paulo, gente, nós somos campeões, tá? 19,9% das pessoas já sofreram algum tipo de ansiedade, tá? O Brasil é a maior média do mundo de gente ansiosa, 9,3%. A média mundial é de 3,1%. Então, gente, queria começar falando aqui para vocês que o excesso de ansiedade não vai resolver seu problema futuro e vai atrapalhar a sua vida presente, né? Então, eu quero que a gente abra a nossa Bíblia hoje em 1 Pedro 5. Abre junto comigo aí para a gente ler esse texto juntos. 1 Pedro 5. Será que Pedro era um cara ansioso, pastor Elias? Quem leu a Bíblia aí, né, sabe que Pedro era um cara ansioso, né? Vamos ver o que Pedro fala para a gente sobre isso. 1 Pedro 5, Pedro foi o cara que cortou a orelha do soldado, Pedro era o cara que gritava com todo mundo, né? Pedro era um cara forte aí, né? Da mesma forma, jovens, capítulo 5, versículo 5, tá? Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Olha só o que ele fala aqui: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm
em todo mundo estão passando pelo mesmo sofrimento. Se você quer estar do mesmo lado de Deus, Deus ele está do lado oposto do orgulho. Você tem que entender que você não é você é criação, você não é um criador. Teve um período da minha vida, naquela época da pandemia lá, acho que todo mundo não teve tanta facilidade de lidar. Eu sou um cara que eu gosto muito de estar com pessoas, de estar fazendo atividade física, de estar fazendo alguma coisa. Para mim é muito difícil estar parado dentro de casa, né? Teve um período da minha vida que eu me senti muito sobrecarregado, não sei, foi nesse período da pandemia aí. E eu decidi pedir ajuda. Minha mãe, ela é psicóloga, então ela tem várias colegas de trabalho, né? Me indicou. E aí quando eu cheguei na primeira consulta, né? Ela começou a perguntar, e aí eu comecei a falar. E quando você começa a expor um pouco do que está dentro de você, né, você começa a falar em pequenas doses, né, porque você não quer assustar demais as pessoas, não é verdade? Né, então você fala um pouquinho. Aí eu falei um pouquinho, eu vi que ela não assustou, eu falei, eu vou falar mais um pouco. E aí eu fui falando mais um pouco, daqui a pouco eu percebi, eu já estava abrindo tudo que estava dentro do meu interior. Né, eu disse que eu me sentia sobrecarregado, e eu vi que ela não me julgou. Eu disse que como que eu estava me sentindo, eu vi que não me julgou. E toda vez que eu falava, a pessoa não me julgava, eu falava mais um pouco. E aí o que ela me disse, essa pessoa me disse em seguida, era exatamente o que eu precisava ouvir. Ela falou assim, eu não estou surpreso por tudo que você está passando, nem por você ter me ligado. Eu estou surpreso de você não ter me ligado antes. E ao final da ligação, eu me senti um pouco melhor, já estava me sentindo melhor. Porque ela falou assim, você supostamente tem que estar passando por essas coisas aí. E naquele momento, as minhas dificuldades, né, minhas angústias, meus medos, eles não foram embora. Mas o fato de eu não estar mais surpreso com aquele sentimento, me ajudou a lidar com ele. Né? Então, é como se a gente cria muitas vezes uma expectativa em cima de salvação. E a gente pensa assim, se eu for até Jesus, eu deixar os meus fardos na cruz, né, eu vou para casa, e nenhum desses problemas, nenhuma dessas coisas que eu estou sentindo vão me acompanhar até lá em casa. Né? Eu não sei se você já deixou os seus pesos, os seus medos, as suas tristezas, né, suas frustrações ao pé da cruz, e aí você voltou para sua casa e estava tudo lá de novo. Sabe, antigamente, né, quando eu tinha um problema, o que eu fazia? Xingava todo mundo. E eu não ligava como que as pessoas se sentiam, ou como que Deus se sentia. O que importava era comigo mesmo, como que eu estava me sentindo, né? O que importava é que eu me sentisse melhor, né? Agora, né, eu tenho dentro de mim esse negócio, que é o Espírito Santo, né? E toda vez que eu estouro de alguma maneira, ele começa a fazer eu me sentir mal com isso. E aí eu não consigo dormir até eu pedir desculpa, sabe? Então agora parece que é mais difícil ainda. E aí Pedro fala assim, todo mundo está lutando. Sabe, todo mundo ao redor do mundo está sofrendo. Você não pode vir para uma cruz, onde o Salvador sofreu por você, e você esperar que você não tenha que sofrer pelo seu desejo de seguir a Ele ou ser como Ele. A gente deve sofrer de vez em quando. É isso que Jesus falou. Se eles odiaram a mim, por que você acha que você só vai ser popular e aceito o tempo todo? Sabe, então, eu oro, né, para que de alguma maneira isso seja inspirador para você. Você ouvir que você vai sofrer, que você tem que sofrer, sabe, porque o que muitas vezes nos ajuda, e como o inimigo ele opera na nossa vida, ele opera em segredo, ele opera naquilo que é oculto, né? E hoje a gente vê uma discussão muito grande acontecendo na internet, né, por causa de pregadores e pastores que ficam só falando pregações motivacionais, né? E houve uma discussão muito grande em cima daquela frase lá, esse vai ser o melhor ano da sua vida. Como é que você pode dizer isso para uma pessoa? É isso que as pessoas estão falando. Como é que você pode dizer que esse vai ser o melhor ano da vida de alguém? Como é que você pode fazer essa promessa para alguém? Né? Porque a Bíblia ela não promete que esse vai ser o melhor ano da sua vida. A Bíblia promete que esse ano você vai sofrer. E se você vai com uma expectativa de que tudo na sua vida vai dar certo porque você tem Jesus, não é isso, não é essa Bíblia que a gente lê, não é essa Bíblia que a gente estuda. E talvez muitas das frustrações que você sente é porque você não entendeu ainda. Sabe, que existe um chamado para todo cristão de carregar uma cruz. Sabe, eu não sei qual que é essa luta, eu não sei qual é a sua luta, mas eu sei que algumas lutas e alguns sofrimentos, ela vem com um pacote. Sabe, e especificamente nesse momento aqui, Pedro, sabe, ele quer fazer parte desse movimento, e a única maneira de a gente poder ver a glória de Deus é muitas vezes revelada através do sofrimento. E a gente está ensinando as pessoas que elas podem ficar saradas sem ter que levantar peso. Tem que doer, sabe, as fibras musculares espirituais têm que crescer para poder ficar mais forte, sabe, então, vamos ser honestos,
algum dos nossos sofrimentos, eles não têm a ver com a nossa decisão de seguir a Cristo, mas sim porque a gente toma algumas decisões que são estúpidas, certo? Então nem todos os sofrimentos, né, as angústias que a gente está passando, são porque você é cristão. Muitas delas são consequências de decisões que você fez, de coisas que você falou, de atitudes que você teve, sabe? A gente não gosta de sofrer, mas a gente, como sociedade, a gente está sempre criando novas maneiras de sofrer, não é verdade? Sabe uma nova maneira que a gente criou de sofrer? Isso aqui, ó, não é? Sabe por quê? Agora você está o tempo inteiro conectado, você está conectado com o que as outras pessoas estão fazendo, você está agora o tempo inteiro conectado com o que as outras pessoas têm de opinião, você está o tempo inteiro conectado com as ofensas das outras pessoas, e a gente começa a se alimentar com isso. A gente acabou de ler aqui, o inimigo ele está procurando alguém para devorar, e a gente começa a alimentar a nossa mente com coisas que devoram a nossa paz. Então a gente tem que orar para Deus nos dar paz. Mas como que a gente ora para Deus nos dar paz, se a gente é aquele que abre a porta da frente para o inimigo entrar? Sabe, a gente tem que orar para Deus dar uma estratégia de como a gente pode lidar com essas coisas, porque alguns sofrimentos eles vão ser inevitáveis na vida, mas outros, como vergonha, como sofrer pelo pecado, já foi lidado, Jesus já pagou o preço, e a gente muitas vezes, como filho de Deus, a gente sofre por coisas que Deus nem queria que a gente sofresse. E no versículo 7, olha o que Pedro fala para nós: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. É uma promessa que a gente pode se agarrar, ou é uma ordem que a gente pode obedecer, e eu gosto disso, sabe, eu gosto de dar tudo que eu não controlo para Jesus, eu gosto de deixar tudo aos pés de Jesus, mas se a gente começa a estudar o texto, né, existe um versículo 6 antes do versículo 7, e a gente como cristão, o nosso problema é que a gente pega o que a gente precisa, mas a gente ignora o resto. Então, antes de Pedro fala para nós, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês, ele coloca uma condição para isso acontecer na sua vida. No versículo 6, ele fala assim: então, você quer que Deus cuida da sua ansiedade? Você quer poder lançar a sua ansiedade sobre Deus, e que Ele vai levar essa sua ansiedade embora? Você quer parar de sentir essa ansiedade, essa angústia que você sente o tempo todo? Sabe, lança sobre Deus, mas tem uma condição, e ele coloca essa condição no versículo 6, o versículo 6 fala assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Isso aí eu não gosto. Eu gosto de ser a estrela, eu gosto de ser o centro da afeição das outras pessoas. Olha só isso aqui, ó. Eu quero que as pessoas saibam o que eu estou passando, saibam ler a minha mente e saber o que eu estou passando sem eu ter falado nada. Não é isso? Às vezes a pessoa não falou nada, não compartilhou nada, aí você vai, você faz uma cobrança para alguém que trabalha com você, ou para alguém que está sobre a sua liderança, aí a pessoa fala assim: mas você não sabe o que eu estou passando. Mas lógico que eu não sei, você não compartilha comigo, agora eu tenho que ler pensamento, né, pastor Gerson? Né, as pessoas não compartilham sobre o que estão passando e querem que os outros adivinhem. Né, a gente aqui anda comemorando do nosso lado aqui, ó, hoje, né, semana passada, né, meu pai faleceu, então por favor, né, tenha um pouco de paciência comigo, não é todo mundo que sabe que está acontecendo na sua vida, né? Então eu não quero me humilhar, você não quer se humilhar, ninguém quer, mas o versículo 6 fala: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Você quer ser livre da ansiedade? Mas Pedro coloca uma condição: humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus. E esse é um versículo relevante para mim, porque parece que Pedro ele pode ver através do tempo, ele pode olhar para hoje, 2025, e ver que a gente estaria vivendo uma época de autopromoção. Sabe, uma época onde a gente estaria intoxicado pela nossa própria opinião, onde a gente estaria intoxicado pelo nosso próprio ponto de vista, e a gente se tornaria algoritmos nesses dias, né? A gente nem perceberia que a gente estaria embriagado hoje em ter vantagem, que a gente estaria embriagado hoje em imagem, né? E ele fala: humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que no devido momento Ele vai te exaltar. Sabe, se você estiver disposto a passar pelo versículo 6, você vai chegar no 7. Então a mensagem de hoje que eu tenho para você, se eu pudesse deixar uma frase aqui para você, é para tomar sua mente de volta, você precisa ter humildade de coração.
para tomar sua mente de volta, você precisa ter humildade de coração. E o que significa se humilhar sob a poderosa mão de Deus? Quando você pensa em mão, na mão de Deus, o que você pensa? Vamos dar as interpretações aqui. Para o povo judeu, a mão de Deus representava o ato soberano de Deus, quando Ele resgatou eles da escravidão. Deus falou com Moisés: você sabe que eles não vão deixar vocês irem, a não ser que a minha poderosa mão os obrigue. Então, para os judeus, a mão de Deus representava o ato soberano. A mão de Deus para nós, o que ela representa? Conforto, né? Ela é sentimental, simbólica. Talvez para quem essa carta foi escrita, a mão de Deus, ela representava confronto. Está falando aqui, que é a mão que se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Vem da mesma mão, sabe? Deus usa a mesma mão para confrontar os orgulhosos e para dar graça aos humildes. Então, existe uma confusão, porque nós queremos que a mão de Deus, ela faça alguma coisa para nós. Eu gosto da mão de Deus quando ela é provisão para mim. Então, quando eu vejo que Deus tem algo para mim, eu quero o que tem lá. Eu quero o que tem nas mãos de Deus que eu não posso dar para mim mesmo, né? E talvez, muitas vezes, Deus proveu para você de maneiras diferentes ao longo da sua vida, numa necessidade especial, e você pensou: isso não pode ter vindo de mim, isso tem que ter vindo de Deus. Sabe, eu não estou falando de dinheiro, não é porque Deus só proveu para você dinheiro no momento em que você tinha que pagar um aluguel, mas às vezes, você começa a olhar para trás na sua vida, e você começa a ver que às vezes Deus te proveu de energia, de continuar indo quando você estava exausto. E as pessoas perguntavam para você: como é que você está conseguindo agora? Como é que você está aguentando ainda? Nem você sabia, você dava uma resposta, mas você sabia que tinha uma mão invisível que te sustentava naquele momento lá, que a gente não consegue nem explicar. Então eu gosto da mão de Deus quando ela é provisão. Quando Deus ele quebrou, usou as suas mãos para quebrar o pão e multiplicar o alimento que todos precisavam. Ou talvez você olha para a mão de Deus, né, como um significado de proteção, né, que você está lembrando de como Jesus ele acalmou a tempestade para que eles pudessem continuar o trajeto em paz. Sabe, talvez Deus tenha te protegido de pessoas, talvez a mão de Deus tenha te pego, te tirou de uma situação que talvez você achava que era boa para você, de uma situação que você até orou para estar, mas Deus tirou você de lá, sabe? Deus tirou você desse lugar, sabe? Deus te alcançou, e Ele vai falar para você, aí você questiona: Deus, por que você me tirou dessa situação que eu achava que era boa para mim, dessa situação que eu queria estar, né? Aí Deus vai falar para você: você é pequeno, eu sou sábio, você é finito, eu sou infinito, sabe? Deus, Ele vai pegar e vai te colocar em outro lugar, sabe? Ele vai dizer: eu sei para onde esse lugar está te levando, e talvez esse lugar não é bom para você, não é bom para o propósito que eu tenho para a sua vida. E Pedro fala: você pode lutar contra isso, ou você ir a favor disso. A mão de Deus que te protege, sabe? Eu quero que a mão de Deus ela provenha para mim, que me proteja. Mas tem um terceiro prisma, que eu acho que é o prisma que Pedro trouxe sobre a mão de Deus aqui. E a mão de Deus pode também representar o plano de Deus. Isso aqui é difícil, porque eu gosto dos planos que eu tenho. Eu gosto dos planos que eu tracei para a minha vida e para a minha família. Você já reparou que a maior parte das nossas orações, quando a gente ora com Deus, ou é tentando convencer a Deus de algo que Ele nos deu ainda que a gente quer, ou é tentando mostrar para Deus que algo já deveria estar acontecendo na nossa vida que não está acontecendo ainda? A gente gasta maior tempo de oração com Deus, tentando mostrar para Deus: Deus, você não me deu ainda aquilo lá que eu estou querendo, aquilo lá que você colocou no meu coração, aquilo lá que você me prometeu. Deus, você está atrasado, sabe? Já era para estar assim a minha vida, já era para estar assim o meu negócio, já era para estar assim a minha família, já era para estar assim. E a gente começa a ficar confuso então, sobre qual é a nossa responsabilidade, e qual que é a responsabilidade de Deus. Sabe, muito da nossa ansiedade, isso aqui para mim é uma das coisas que mais tem me ajudado a lidar com a ansiedade. É quando eu começo a separar o que é a minha responsabilidade e qual que é a responsabilidade de Deus. Você vai ver que a maior parte da sua ansiedade vem de quando você começa a querer tomar controle de coisas que são responsabilidade de Deus. Vou dar um exemplo aqui para vocês, como pastor aqui, né?
sou pastor aqui na igreja, e aí eu ficava muito ansioso, estava até conversando com o pastor Bruno lá de Alphaville, que também sente essa ansiedade em relação a isso, né? Que às vezes, é que nem a gente começou, né, pastor Oliver, culto da noite. Pastor Oliver está à frente do culto da noite. Se você quiser agora, temos culto às 18 também. Sei que o pastor Oliver fica ansioso aqui, porque chega aqui às vezes, né, vai ter 10 pessoas na hora de começar o culto, né, pastor Oliver? Aí ó, ele fica preocupado durante a semana, será que vai ter gente no culto? Gente, o número de pessoas que vai ter numa reunião dessa, está no controle do pastor Oliver? Não está, certo? O que está no controle do pastor Oliver? Trabalhar, orar, fazer uma boa mensagem, cuidar das pessoas que estão perto dele, certo? Mas o que gera ansiedade no coração dele? Aquilo que está fora do controle dele. Então toda vez que a gente começa a ficar ansioso, é porque a gente começa a assumir responsabilidade que não é nossa, responsabilidade de Deus. Sabe o que a gente pode fazer? A nossa parte. Toda vez que você começa a querer assumir uma responsabilidade que não é sua, você começa a ficar ansioso. Ah, eu tenho um negócio, beleza. Sabe, você começa a ficar ansioso se esse negócio vai dar lucro ou não. Será que esse ano eu vou ter lucro? Será que eu vou ter gente o suficiente? Será que vai chegar gente? Será que eu vou conseguir vender? Né? Está no seu controle isso daí? Não está. O que está no seu controle? Trabalhar está no seu controle. Sabe, criar bons processos está no seu controle. Agora, está no seu controle o tanto que vai vender? Não está no seu controle isso daí. Ah, você é pai de família, mãe de família. Sabe o que te gera ansiedade? Não é o que você pode fazer, é o que você tem que confiar em Deus. Seu filho agora está chegando numa idade de adolescente. E aí, né, estava tendo uma conversa com alguns pais essa semana. Porque agora mudou. Porque agora o filho já não está mais 100% no controle dos pais. Eu não vejo a hora que isso vai acontecer com a gente, né, meu amor? Que o nosso filhão já não tiver agora tudo. A gente fala, é nosso companheiro. Tudo que a gente faz, ele faz junto, ele nem reclama. Né? Todo lugar ele vai junto, é uma bênção. Mas vai chegar um momento que ele vai querer fazer as escolhas dele. E aí o que me preocupa? Poxa, será que meu filho está tomando as decisões certas? Será que meu filho está escolhendo os amigos certos? Será que meu filho, né, tá... Aí a gente começa a se preocupar. Mas isso é responsabilidade de Deus. Qual que é a sua? Você fez um bom trabalho? Você ensinou? Você faz culto na sua casa com a sua família? Você teve conversas com o seu filho que era importante de ter tido? Você ensinou para ele aquilo que você acredita que é a verdade, aquilo que é bom para a vida dele? Agora, meus irmãos, chegou o momento que vai ter que confiar que aquilo que você ensinou foi a semente, foi lançada, e agora Deus vai fazer frutificar aquilo lá, e que o seu filho vai respeitar os ensinamentos, vai ter temor a Deus, aquilo lá. Então a gente fica ansioso normalmente com o quê? Com o que está fora do nosso controle. O que mais gera ansiedade no nosso coração é aquilo que a gente não controla. E aí, que Deus está falando? Você confia no plano que eu tenho para você? Você tem coragem de se humilhar sobre a minha mão e colocar sobre mim os teus desejos, o teu futuro, o teu plano, tudo isso para que eu possa cuidar? Faz a sua parte. Você tem a sua responsabilidade, e a gente confunde muitas vezes responsabilidade com soberania, sabe? Eu sei que Deus me deu uma responsabilidade, eu sei que talvez eu estou aqui perante vocês, e existem pessoas nessa sala aqui que talvez essa semana tiveram algum tipo de pensamento suicida, talvez algumas pessoas aqui estão viciadas, talvez em drogas, talvez em medicamento, talvez são medicamentos que foram indicados para você em algum momento, mas que você não conseguiu ficar sem, você continuou tomando ele, e você já abusa a dose agora. Ou talvez tem gente aqui que não consegue dormir direito, tem várias noites. Sabe, eu sei que eu não posso falar para você exatamente a palavra que você precisa. Então eu preciso que Deus fale através de mim, que Deus fale através da palavra de Deus. Sabe, eu oro isso. Eu sei que você veio aqui, você se arrumou, você arrumou seus filhos, e não foi para vir me ouvir falar. Você veio aqui nessa manhã porque você precisa que Deus fale com você. Eu acredito que Deus ele fala, eu acredito que Deus ele vai falar, que Deus ainda fala, sabe, eu não acredito que ele já falou no passado, e que agora a gente tem um livro que ele é antigo, e que ele não serve para mais nada. Não, eu não acredito que Deus ele seja irrelevante. Eu tenho a minha Bíblia, e a palavra fala que ela é viva e eficaz, e ela pode penetrar apesar de todo ruído, sabe? Então eu sei que eu preciso que Deus fale, mas e ele promete uma coisa para mim:
a palavra dele nunca volta vazia. Nunca volta vazia. Mas Deus não vai estudar por mim. Deus não vai ler a palavra por mim. Deus não vai orar por mim. Então, você tem a sua responsabilidade. Você não pode querer controlar tudo. Sabe, Pedro, ele está escrevendo aqui por experiência própria. Pedro foi um cara que ele teve, pensa, o cara, talvez um dos caras mais orgulhosos que a gente vê dos discípulos ali era Pedro. Ele está falando que a gente tem que se humilhar, tem que ser humilde. Sabe, a gente vê aqui em Mateus 16, 21, sabe, Jesus está falando que ele tem que ir para a cruz. Ele fala assim, desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas das coisas na mão dos líderes religiosos, do chefe dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Nesse ponto aqui, Pedro, ele não achava que o Salvador ele tinha que sofrer. A missão de Jesus não fazia sentido para Pedro nesse momento. Então ele ainda está confuso sobre qual mão está no controle. Então Pedro mais novo, ele não sabia se humilhar sobre a mão de Deus, sobre o plano de Deus. Pedro, ele gostava quando a mão de Deus era provisão. Ele falava assim, Jesus, não vai para a cruz, por favor, não vai, Jesus, não faz sentido nenhum você se sacrificar, Jesus. Você multiplica alimento, tem tanta gente passando fome aí, eu gosto da sua mão quando ela é provisão, Jesus. Então vamos alimentar mais pessoas que estão precisando. Sabe, mas Jesus fala, eu tenho que sofrer. Faz parte do plano. Sabe, eu não posso ficar dentro das minhas preferências, dentro dos meus ideais. Eu não posso ser preso às minhas expectativas, ou às expectativas dos outros. Jesus fala, eu não vim para ser um rei terreno, eu vim para dar início a um reino, um reinado que não é resultado de mão humana. E aí Pedro fala então, no versículo 22, então Pedro chamou à parte e começou a repreendê-lo dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Olha o prejuízo aí, pensa o próprio Deus chamando você de Satanás. Jesus chegou para Pedro e falou, sai daqui. Simão Pedro, que no versículo anterior era a pedra, o cara, no versículo seguinte é chamado de Satanás, porque ele não pensa nas coisas de Deus, e somente nas coisas humanas. Você acha que você ainda está em controle. Pedro achou que estava no controle, que eles podiam tomar o controle da situação. Por isso que sua mente ela fica uma bagunça, porque você está tentando controlar coisas que estão acima da sua patente. Às vezes, eu chamo alguém para falar aqui na frente. Aí sabe uma técnica que eu tenho? Né? Se eu não conheço muito bem essa pessoa, né? O que eu vou fazer? Eu vou ficar com o microfone na mão, né? Se a pessoa começou a falar besteira, eu tiro o microfone. Meu irmão, obrigado, Deus te abençoe, né? Vamos seguir aqui, né? A pessoa está falando muito, amém, irmão, glória a Deus, vamos orar, né? Eu fico com controle aqui. Mas tem uma coisa interessante aqui, porque tem um cara aqui que vocês não conhecem, que chama Felipe, né? E o Felipe está em algum lugar aqui, atrás de um console. E é interessante que eu estou aqui falando, eu estou com o microfone na mão, mas o Felipe, ele pode, a qualquer momento. O Felipe, né, como eu estava falando aqui, ele pode, a qualquer momento, cortar o microfone. Ele pode decidir cortar de novo a hora que ele quiser. Agora não foi combinado não, é verdade. Qual que é o princípio aqui? Eu estou segurando, mas eu não estou controlando. Eu estou segurando esse microfone, mas eu não estou controlando. E eu tenho que começar a entender esse princípio sobre a minha vida. Eu tenho que começar a entender esse princípio sobre o meu tempo. Eu tenho que começar a entender esse princípio sobre o meu dinheiro. Eu tenho que começar a entender esse princípio sobre os meus filhos. Eu estou segurando, mas eu não estou controlando, porque existe um Deus que é soberano sobre todas as coisas, que tem o controle sobre todas as coisas, e Ele controla. Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você, Ele sabe o que é melhor para sua casa, Ele sabe o que é melhor para o seu negócio, Ele sabe o que é melhor
para sua família. Se você não entender esse princípio, você vai querer tomar controle de algo que Deus te deu para segurar. Mas nessa manhã você está entendendo, Deus, eu quero segurar, eu quero ser um mordomo fiel daquilo que você tem colocado na minha vida, porque eu confio que o Senhor sabe o que é melhor, o Senhor já está no meu futuro, o Senhor já sabe o que vai acontecer, e o Senhor sabe o que eu preciso hoje para chegar lá amanhã. Então eu seguro hoje, sabendo que existe alguém que soberano sobre todas as coisas, que controla. Ele fala, os ventos obedecem. Ele fala, o mar se abre. Ele fala, as ondas se acalmam, porque eu posso ver, é controlado. Sabe, o que eu estou segurando na minha mão é controlado por alguém que eu não posso ver. Você consegue entender isso? Né? Parece que eu estou no controle aqui desse microfone, né, pastor Elton? Mas você viu? Eu posso cortar lá e acabar com o culto aqui. Eu estou segurando, mas eu não estou controlando. Se você não entender isso, irmãos, você vai ficar com ansiedade rodando a milhão na sua cabeça. Por quê? Você está querendo controlar algo que Deus deu para você segurar. Às vezes você pensa assim, talvez Deus está muito ocupado, está precisando da minha ajuda aqui, está demorando para acontecer, não é? Está demorando, né? Meus irmãos, sai daqui com um entendimento. Deus nunca perdeu o controle. Deus nunca vai perder o controle. Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus não perdeu o controle da sua família. Deus não perdeu o controle da sua história. O que pode estar acontecendo você está querendo tomar controle de algo que é para você deixar na mão de Deus. Por isso você está sofrendo tanto. Por isso que está sendo tão difícil para você. Coloca na mão de Deus. Eu quero me humilhar sobre essa mão. Sabe, eu cheguei num ponto na minha vida, sabe, quem está aqui comigo trabalhando sabe, eu nem sei mais o que eu preciso, sabe, mas minha oração, eu fiz essa oração hoje de manhã de novo, estava estudando essa mensagem aqui, enquanto eu estava fazendo essa mensagem, eu fiz essa oração de novo, falei, Deus, eu nem sei o que eu preciso, eu nem sei o que eu quero mais, mas eu confio no Senhor, eu confio no seu time, sabe, eu confio no Senhor, e eu confio no seu coração. Eu confio no Senhor e eu confio nessa sabedoria. Sabe, enquanto eu me humilho, a minha ansiedade vai embora, juntamente com o meu orgulho, com a minha vaidade e com o meu plano. Olha só aqui no versículo 8 ele fala, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Sabe, Pedro ele estava bêbado naquele momento, do próprio ponto de vista. Sabe, Deus, Ele nos dá a paz, e o inimigo ele come a nossa paz como um leão, e a gente pensa que o inimigo é um leão, mas a Bíblia não fala que ele é um leão, sabe, olha só que interessante, o inimigo de Deus não é o diabo, aqui o diabo, sejam sóbrios e vigiem, o que ele fala? O diabo é o inimigo de vocês, o diabo não é o inimigo de Deus, o diabo ele é inimigo nosso, sabe, ele está querendo encher a nossa mente, como se a nossa mente já não tivesse cheia de problemas, sabe, o diabo, o que ele quer fazer? Ele quer colocar na sua mente um amanhã hipotético, que pode ou não acontecer, você está sofrendo com algo hipotético, que pode ou não acontecer, nossa, se não der um jeito aqui, eu vou chegar no meio do ano, eu não tenho mais dinheiro para colocar comida na mesa da minha família, no meio do ano, você já está sofrendo agora, lógico que você tem que se preocupar, lógico que você tem que fazer alguma coisa, mas você está sofrendo com amanhã hipotético, ou talvez o diabo ele tenha te colocado num passado, onde você fica dando replay, no que você gostaria de dizer para alguém que talvez te ofendeu, nossa, se eu pudesse voltar atrás, mas eu ia falar uma verdade para aquela pessoa lá agora, sabe, ele não chama o diabo de leão, ele fala que ele anda ao redor como um leão, ele não é um leão, o diabo ele é barulhento como um leão, sabe, ele faz barulho como um leão, ele tem fome como um leão, mas ele não é poderoso como um leão, sabe, ele está procurando pessoas para atacar, o leão ele está vindo tentar atacar a sua mente, e você fica chamando o diabo de coisas erradas, mas de alguma maneira, ele é barulhento, e se ele não é um leão, o que ele é então? Ele é barulhento como um leão, falou como um leão, não que ele é um leão. Aí eu comecei a estudar, e eu descobri uma coisa, que chama cérebro de lagarto. É a parte mais primitiva do nosso cérebro, também é conhecida como cérebro reptiliano.
é responsável por fome, reprodução e medo. Essa é a parte do cérebro que faz a gente hesitar. É aquela voz na nossa cabeça que fala que a gente não é bom o suficiente, sabe, que as pessoas vão rir de você, que você não tem o que é preciso, que é melhor você ficar na zona de conforto. Esse cérebro, ele se manifesta em nós de várias formas: procrastinação, crítica em exagero, pessimismo, ansiedade, obsessão por detalhes e o pior de todos, criação de desculpas. O diabo, meus irmãos, ele não é um leão, ele é um lagarto. Eu sei que esse lagarto tem falado coisas na sua cabeça, que ele tem falado na minha também. Mas sabe o que a palavra de Deus fala para nós? Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Você vai declarar hoje: eu vou conseguir criar esses 6 filhos, eu vou conseguir sair dessa situação, eu vou tomar minha mente de volta, porque muitas vezes a sua mente está mentindo para você. Então eu queria convidar